Você sabe qual é a importância dos nossos antepassados em nossas vidas? Se você quer entender Umbanda, tem que conhecer esse conceito. Hoje, ancestrais. Se você ainda tem dúvida sobre a didática do Umbandiboa e do professor Márcio Caim, a hora é agora. Nós estamos abrindo as matrículas do curso Umbandiboa de autoconhecimento e firmezas da Umbanda. Um curso que vai ajudar você a olhar e enxergar você como você é verdadeiramente, para você fortalecer as suas virtudes e transformar os seus defeitos em qualidades, trazer qualidade de vida. Além de tudo, você vai aprender sobre queima e firmeza de velas, vai aprender sobre ervas, vai aprender também a fazer obrigações para os orixás e vai ser tudo de forma prática. Você vai me ver fazendo as obrigações para que você tenha melhor entendimento. É um curso de apenas 3 meses, 13 aulas e que faz toda a diferença na sua vida. E eu falo para você, quem faz esse curso acaba fazendo todos os outros cursos na nossa plataforma. Mais uma vez, eu venho pedir humildemente, me dê a honra de ser o seu professor. Clique aqui no link abaixo, você vai receber todas as informações que você precisa para entrar no curso, entendendo tudo que você vai receber. Eu conto com a sua matrícula e com a presença de todos vocês. Um salve com muita alegria, família Umbandiboa, mais uma vez juntos, aquele abraço virtual, família, que gostoso. Como é bom a gente estar sempre junto de quem a gente gosta, de quem a gente estima. Fazemos parte da mesma tribo, da mesma família. E eu, juntamente com toda a equipe Umbandiboa, nós adoramos esse encontro que nós temos todas as semanas. Se você quer fazer parte da família, chegou agora, não está entendendo nada, clica no botão inscrever-se, clica no sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Assim você faz parte da família Umbandiboa. E quem é da família sabe, deixa like, comenta aqui no YouTube, compartilha. Esse é um vídeo particularmente que eu considero extremamente importante para o entendimento de muitas coisas, principalmente dentro da nossa religião de Umbanda. Como eu sempre gosto de fazer, de onde veio a ideia deste vídeo? É uma coisa que eu já tinha na minha mente, eu estava, digamos assim, maturando, amadurecendo a ideia desse vídeo, para saber tudo que eu gostaria de colocar nele de informação. Recentemente eu tive também uma conversa com o filho de fé do Tufra, que também abordamos esse assunto, foi bastante interessante, e curiosamente o Caboclo Sete Flechas tocou nesse assunto na última gira online, com relação a essa coisa de ancestralidade, ancestrais antepassados. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que são antepassados e o que são ancestrais, porque é dessa definição que nós vamos ter o prosseguimento do vídeo para nós entendermos com mais clareza. Antepassado é toda e qualquer pessoa da sua família que veio antes de você, independente de quem seja. Estamos falando aqui de seu pai e mãe, avós, avós, e até mesmo quem não te transferiu carga genética direta, como seus tios, também são seus antepassados. Ou seja, todos que têm basicamente o mesmo DNA, que veio antes de você, é antepassado. E por si só, o conceito de antepassado é importante da gente entender, porque sem os nossos antepassados, querendo ou não, seria impossível essa vida encarnada. Até poderia ser uma outra vida numa outra família, mas esse ajuste perfeito, porque ninguém nasceu na família errada, isso eu posso garantir para vocês. E você ter nascido nessa família diz muito sobre você mesmo. E você tem que aprender a conhecer seus antepassados, gostando ou não gostando, respeitando ou não respeitando. Mas se você procurar no dicionário, antepassado e ancestral, eles são situações sinônimas, ou seja, é a mesma coisa para a língua portuguesa, para o dicionário. Do ponto de vista espiritual, não é a mesma coisa não. Antepassado é uma coisa, ancestral é outra. Antepassado é o que eu acabei de dizer. E então, o que é ancestral? O que seria o conceito de ancestral? Ancestral é todo e qualquer, estamos falando de espíritos, lembra que é do ponto de vista espiritual, que veio antes de você, que é do passado e que de alguma forma pode ser seu antepassado de família ou não, mas ele teve um papel preponderante, ele teve uma importância muito grande em algum aspecto da vida. Mas por que você está falando, Márcio, que ancestral pode não ser meu antepassado? Porque existem muitas formas de se ter famílias.
A família de sangue é a mais óbvia de todas. Quem é a sua família? Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, né? Meu avô, minha avó. Isso é óbvio. Mas será que família é um conceito que está restrito apenas a laços sanguíneos? Eu te falo que é claro que não. Nós temos vários tipos de famílias. Nós temos a família, por exemplo, um Band de Boa, que é todo mundo que assiste e curte e acompanha o nosso trabalho aqui do Band de Boa. É uma família. Nós podemos falar que existe a família dos conservadores, tem a família dos torcedores do Flamengo. São vários grupos. Ainda você poderia dividir em grupos, em clãs, em tribos, qualquer agrupamento de pessoas com o mínimo de ideologia, você pode chamar de família. Claro que as pessoas só se reúnem diante de um ponto em comum, que nem a família umbandista, todos aqueles que são umbandistas. Você pode falar ainda da família sorocabana, que nem nós somos aqui de Sorocaba. A família dos habitantes de Sorocaba é a família sorocabana. E a família brasileira é de todas as pessoas que vivem, que nasceram aqui no Brasil. Então eu estou falando isso para você entender que família é um conceito muito maior e não está restrita a laços de sangue. Então o ancestral, quem são os ancestrais do Márcio? Todos os brasileiros que vieram antes de mim são meus ancestrais. Todas as pessoas que nasceram na minha cidade de Sorocaba são meus ancestrais. Todos aqueles que gostam de história, de economia e de ciências humanas são meus ancestrais. Todos os sacerdotes de Umbanda que vieram antes de mim são meus ancestrais. Então entenda que nós temos muitos ancestrais em diversos aspectos, em diversas famílias, em diversos grupos. E o ancestral, ele é sempre um espírito de relevância, um espírito de grande importância. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, não saiba nem o seu nome, e tampouco saiba qual foi a obra que ele realizou. Esse ancestral existe. E é esse o conceito de ancestralidade, dessa ancestralidade maior, de uma família maior, sem estar presa a laços sanguíneos, que eu quero adotar aqui para você entender o conceito de ancestralidade. Então agora que você entendeu que ancestral é todo aquele que veio antes de você, que de repente esteve ligado àquilo que você pensa ou àquilo que você faz, ou mesmo um membro da sua família, dá para seguir com esse vídeo. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Para nós, na Umbanda, os orixás são faixas, frações do poder original de Deus. Oxalá recolhe o poder original de Deus e parte em frações esse poder de Deus, e cada uma dessas faixas vibratórias é um orixá, que respondem pelos domínios da natureza. Não vou me estender muito nisso aqui. Mas qual era o conceito de ancestral para os antigos africanos, ou até mesmo para os africanos atuais? O orixá, ele era um ancestral. Parou, Márcio? Não entendi. Sim, se você procurar com carinho e estudar profundamente, você vai entender o quê? Que os ancestrais, que foram importantes para o povo africano, cada um na sua região, de alguma forma viveram na terra, e pelo bom trabalho, pela grande obra que fizeram, quando eles morrem, eles deixam de ser apenas um antepassado e passam a ser cultuados como um grande ancestral, e por isso se tornam orixás. Eles são divinizados. Por quê? Porque tudo parte do culto de antepassados, tudo parte do culto ancestral. Tem uma coisa que é importante lembrar, que isso não é uma coisa típica do povo africano. Você encontra muitas, mas muitas culturas e civilizações antigas que já utilizavam essa coisa de rezar, de pedir pelos ancestrais para encontrar uma solução, para receber uma bênção. Então, esse conceito que o africano utiliza não é uma coisa que é inédita, é uma coisa que já foi muito utilizada pela humanidade. Mas é importante entender essa coisa da divinização de uma pessoa que viveu na Terra. O caso mais clássico e histórico que temos de orixá é de Xangô. Existem relatos históricos da existência de Xangô. E Xangô, após sua morte, por ter sido um grande rei, um rei que realmente fez aquela região se unir e prosperar, ele foi divinizado e se tornou um orixá. Então, quando rezamos para os orixás, quando pedimos aos orixás, estamos pedindo para os nossos ancestrais. Mesmo porque no Brasil a gente pode entender
que todo mundo tem de alguma forma, direta ou indiretamente, uma ancestralidade africana, uma vez que o Brasil tem uma população que tem uma descendência africana. Nós temos essa coisa africana, esse afro-brasileiro que a gente fala hoje, que é uma coisa que permeia em tudo, desde o nosso DNA, a nossa cultura, a nossa comida, palavras no nosso vocabulário. Muita coisa vem dessa ancestralidade, dessa herança. E os orixás também. Agora que você entendeu que o orixá, ele começa como um conceito ancestral, ou seja, era um ser que viveu na Terra, desencarnou e se tornou orixá por ter sido muito cultuado, muito lembrado, muito acessado, mesmo depois da morte, como um espírito de muita evolução e sabedoria. Ou seja, ancestral tem grande importância. Volto a falar lá. Imagina a nossa vida do dia a dia. Vamos deixar um pouquinho o conceito de orixá de lado e vamos pensar no nosso dia a dia. Para ilustrar o que eu quero dizer para vocês, não há tão pouco tempo atrás, mas eu estive numa situação que eu tinha muita dúvida sobre o que fazer com uma determinada situação com uma pessoa dentro do terreiro, que não era nem filho da casa, era uma pessoa da assistência, mas eu não estava encontrando um caminho. E o que foi que eu fiz? Eu peguei os meus búzios e firmei uma vela para Ifá, uma vela para o meu cigano, uma coisa básica que eu gosto de fazer. Naquele dia era importante fazer isso. E firmei uma vela para todos os ancestrais. De que ancestral eu estava falando? Que ancestral eu estava me conectando nesse momento? Com todos os sacerdotes, babalaôs e aqueles que consultaram os búzios, não importa se são recentes ou de muito tempo atrás, que tinham uma grande capacidade para consultar e interpretar os búzios, porque eu não queria ter dúvida, eu pedi. Peço aos meus ancestrais de consultas oraculares que estejam comigo e juntamente com o Ifá e com o meu cigano que me ajudem a consultar e interpretar de forma perfeita as leituras que serão feitas no dia de hoje. Veja bem, eu me conectei com todos aqueles que jogavam oráculos, consultavam oráculos, que liam o futuro através dos búzios, e eu senti presenças diferentes ao meu lado, ao meu redor, que não tinha nada a ver, não era nenhum guia meu, não eram espíritos que eu conhecia, não sei dizer quem era, nem como eram, mas a gente sente pela energia, que não são espíritos costumeiros nem familiares. Outra coisa bacana é que eu sentia que eram bons espíritos. E é impressionante que quando eu joguei, foi uma coisa tão clara, tipo assim, só não via se eu não quisesse. Eu me senti tocado pela sabedoria deles para poder fazer aquela atividade que era a consulta de búzios. É muito importante que você entenda isso, porque isso se aplica não só a mim, mas a qualquer pessoa sobre a face da Terra. Não importa quem você seja, não importa o seu ofício, a sua profissão, não importa a sua religião. Em tudo que você fizer, sempre haverão ancestrais. E se você, com humildade, com o coração limpo, aberto, com uma energia positiva, se conectar com eles, pedir a presença deles, pedir que eles te orientem, pedir que eles te ajudem na realização de uma tarefa, você certamente receberá ajuda. Esse é o famoso culto aos ancestrais. Muitos chamam também de culto aos antepassados. Você pode entender antepassado também não só como uma coisa de família, mas um antepassado daquilo que você faz. De repente você é um médico neurologista e você está numa situação que você tem dúvida. Então o que você faz? Você pode firmar uma vela e pedir ajuda de todos os seus ancestrais, todos aqueles que já foram médicos, são médicos de alta evolução espiritual, que têm entendimento pleno das causas neurológicas, para te ajudar e te apoiar, para que você encontre o caminho correto, a solução perfeita para aquela adversidade, para aquele problema que você está vivendo. Então assim, esse é o verdadeiro culto aos antepassados, esse é o verdadeiro culto aos ancestrais. Você pode fazer isso de forma permanente, todas as semanas, junto com as suas firmezas. Quer colocar uma vela para todos os ancestrais e antepassados? À vontade. Pode fazer isso na hora da sua necessidade. Mas a pessoa que bebe da sabedoria dos ancestrais, ancestral sempre vai ser um espírito sábio, sempre vai ser um espírito importante e de grande relevância, mesmo que você não conheça. Se você beber dessa fonte, meu filho, você só vai crescer, você só vai prosperar, você só vai caminhar, você só vai abrir sua mente. E da mesma forma, já aconteceu, por exemplo, de eu como sacerdote, às vezes já pedi ajuda do meu finado pai Osmildo,
de tantos outros sacerdotes famosos, ou sacerdotes que eu admirei, que já desencarnaram, pedia o auxílio deles para a condução de determinados trabalhos espirituais. Por quê? Todo sacerdote de Umbanda é meu ancestral, e vou mais longe. Todo e qualquer sacerdote de qualquer religião é meu ancestral também. Então, entenda, você pode deixar o filtro mais aberto ou mais fechado. Eu posso pensar em todos os meus ancestrais sacerdotes, como eu posso pensar em todos os meus sacerdotes ancestrais umbandistas. Aí eu fecho um pouco o espectro. Então, são coisas que você tem que entender. Às vezes, na necessidade, na grura, você não sabe o que fazer. É claro que na Umbanda, quando a gente pensa em orixás, nós já estamos evocando toda essa ancestralidade, e a espiritualidade terá a sabedoria para dirigir a você os espíritos e as energias mais favoráveis à solução do seu problema, à abertura dos seus caminhos ou da abertura da sua consciência. Então é importante que a gente entenda isso. De onde vem o culto do orixá? O que é orixá? E por que os cultuamos? E fica aquela coisa que eu quero deixar muito claro na Umbanda. Claro que eu respeito todas as doutrinas da Umbanda, mesmo aquelas que não concordam com as minhas palavras, mas orixás não são deuses. Na Umbanda, na religião de Umbanda, na teologia de Umbanda, orixás não são deuses. Você pode até entender como Deus para te ficar mais fácil, mas se você for ver ali no bico da caneta, eles não são deuses. A gente pode entrar com ancestrais, como espíritos de alta evolução, como faixas vibratórias do poder de Deus, né? Mas a gente não entende eles como um Deus. Deus, nós temos o nosso Deus Olorum, nosso Deus Zambi, nosso Deus Olodumare, cada um fala da forma que quiser, mas na nossa ancestralidade africana são os nomes que nós utilizamos. Mas entender que orixás não são deuses, mas tem sim o poder de nos ajudar, de nos mover, de nos beneficiar com suas energias e com uma imensa gama de espíritos que trabalham nesta força desse orixá. Eu penso no Pai Oxóssi, todos os espíritos que trabalham na força de Pai Oxóssi, o que eles vão saber fazer? Eles vão aumentar a minha concentração, a minha determinação em trabalhar muito para conseguir alguma coisa, em garantir subsistência, sobrevivência, em gostar de adquirir conhecimento. Isso são os que os espíritos de Oxóssi vão me trazer. Assim como os de Xangô vão trabalhar mais no sentido do controle, do estudo aprofundado, da sabedoria, da justiça, e cada orixá da sua forma. Então, por isso que eu falo, para a gente entender Umbanda e extrair da Umbanda, permitir que a Umbanda nos abençoe de uma forma maior e mais profunda, a ponto de transformar toda a nossa vida, requer necessariamente conhecimento. Se você não tem conhecimento, às vezes você não alcança determinadas coisas simplesmente porque você não sabe como fazer. E agora eu estou explicando isso, de onde vem todo esse conceito que é extremamente importante. Agora que nós entendemos o conceito de orixá, vamos pensar em linhas de trabalho. Existem linhas de Umbanda, que são compostas por orixás, e existem linhas de trabalho. Eu estou falando de caboclo, preto velho, criança, baiano, boiadeiro, cigano, marinheiro, linha do Oriente e outros que tais. Existe também um conceito ancestral nisso muito bonito. Quem são os caboclos? Aqui no Brasil são os primeiros donos desta terra. Então são os nossos ancestrais, em termos da terra Brasil que a gente vive. Quem são os pretos velhos? São negros que passaram escravidão aqui no Brasil, foram escravizados na África e trazidos ao Brasil. E esses espíritos, depois de se despertarem e se evoluírem, acabaram ficando nesse planeta para prestar a sua caridade, para prestar o seu auxílio a quem precisa. Quem são as crianças? Também, são todos nossos ancestrais, gente. As crianças são espíritos que se manifestam de forma infantil ou são espíritos mesmo infantis que de alguma forma representam o nosso passado, a nossa ancestralidade, mas que tem a sua sabedoria. A mesma coisa o baiano, ela é mais forte no sul e sudeste, eu tenho essa consciência. Entretanto, o baiano representa, na minha opinião, eu acho que o berço da fé brasileira está na Bahia. Diante do que eu refleti, me coloquei a estudar e raciocinar, o que é a Bahia? A Bahia é muitas coisas, mas uma das coisas que ela certamente é também é o berço da fé brasileira. Então, quando eu chamo os baianos, estou chamando espíritos de antigos pais de santo, de outras pessoas de fé que compõem essa linha tão forte.
boiadeiros. Para o Brasil ter crescido e ter explorado e ter se desenvolvido, precisamos de pessoas que cruzaram esse país, que viveram no mato, que viveram na grura, que viveram trabalhando 7 dias por semana debaixo de sol e que tinham a sua sabedoria. Então eles também são os nossos ancestrais. Mesma coisa os marinheiros, mesma coisa os ciganos, mesma coisa a linha do Oriente. Então as linhas de trabalho, elas são também compostas por ancestrais. Sejam eles diretos ou indiretos, são todos nossos ancestrais. E para você entender isso, uma coisa que eu já falei, só para dar um tópico rápido. Por exemplo, se você vai pegar componentes da linha de Ogum no Japão, não seria estranho você encontrar um guerreiro, você encontrar um samurai. Da mesma forma que você vai encontrar entre caboclos lá no Japão, você pode encontrar espíritos que compõem um povo ancestral lá do Japão. Se for na Itália, você não vai encontrar um preto velho, como no Japão você não encontra preto velho. Qual que é o conceito do preto velho? O espírito ancião de idade avançada, que viveu bastante e que por isso detém amor, humildade, sabedoria e principalmente o desejo, a caridade de ajudar as pessoas. Não precisa ser um preto velho. Se você for no Japão ou na Europa, você não vai encontrar um preto velho. Você vai encontrar um ancião, um antigo sacerdote, na Europa um antigo padre, de repente no Japão um mestre de alguma forma que possa transferir informação, que vai se encaixar nesse perfil da linha de preto velho. Por quê? As linhas de trabalho são ancestrais. Em cada local que você for, dependendo do habitante, se ele nasceu naquele local, ele não vai receber um preto velho, um negro escravizado. Ele vai receber uma pessoa idosa. Só para a gente fechar e você entender esse conceito maior de ancestralidade, como isso é importante de se entender, ok? E é por isso que a Umbanda ela é tão bonita. Porque a Umbanda é uma religião, apesar de muito nova, ela é uma religião ancestral e todos os espíritos que trabalham nela são ancestrais também. Então, a Umbanda é uma religião ancestral e de ancestrais. E eu acho que toda e qualquer pessoa na face da Terra acaba encontrando na Umbanda uma contrapartida, ela se sintoniza. Por quê? Porque ela, de alguma forma, vai encontrar na Umbanda o reflexo da própria ancestralidade dela. É por isso que as pessoas vão e às vezes falam assim: ah, eu gosto mais de passar com caboclo, ah, eu gosto mais de me consultar com preto velho, ah não, eu sou ficcionado por cigano, amo a linha cigana, o povo cigano. Cada um se conecta mais com uma determinada linha de trabalho, isso que é bonito. Porque com certeza os seus ancestrais diretos estão mais ligados com aquela linha. Se você se sente melhor com caboclo, tenha certeza que os seus ancestrais de alguma forma estão ligados a povos indígenas. Da mesma forma, se você prefere falar com o preto velho, com a nega véia, os seus ancestrais estão ligados ao povo africano que chegou ao Brasil escravizado. Então, é isso que é uma coisa importante de entender. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa extremamente sintonizada com o povo cigano, mas eu acho lindo as pessoas que amam a linha do cigano. Eu falo assim, eu tenho muito mais conexão com o preto velho que com o baiano, é uma coisa mais minha isso. Mas eu conheço gente que ama a linha cigana, mas isso mostra o quê? A ancestralidade de cada um. Isso que é a beleza da Umbanda. Não importa quem você seja, não importa o que você acredita, a sua ideologia, a sua fé, você encontra reflexo da sua ancestralidade dentro da Umbanda. Bom, uma vez entendido todo esse universo de antepassados e ancestrais, tem uma coisa que é extremamente importante. Eu acho que por isso você deve entender que você não pode ficar com mágoas, ressentimentos ou diferenças com seus antepassados. Que normalmente os antepassados você sabe quem são. Ancestrais você dificilmente saberá quem são. Mas os antepassados, eles têm uma importância muito grande na nossa vida. Eu vou contar essa historinha aqui para você entender como essa diferença com os ancestrais pode atrapalhar a sua vida terrena. Faz algum tempo já chegou uma história para mim de um rapaz que morava numa cidade onde o bisavô teria sido quase que o dono da totalidade das terras da cidade. Aquela coisa que o bisavô e o avô são nomes de rua, de avenida, aquela coisa toda. E a verdade é uma só, que quando chegou agora, na vez dele, não tinha quase nada de herança para partilhar, porque isso foi sendo partilhado e, vamos dizer, dizimado pelas gerações que vieram antes dele. E ele vivia se lamentando. Ah, se meu bisavô tivesse feito assim. Ah, se meu avô tivesse feito assado. Se não tivesse feito aquilo, hoje eu estaria bem. Se meu bisavô fizesse daquele jeito, hoje eu estaria melhor, não estaria sofrendo. Se meu pai não tivesse gastado toda a herança, eu estaria melhor agora.
E é impressionante que a vida dessa pessoa não prosperava de forma alguma. Nem sei como está hoje, foi um caso pontual que chegou até mim. Mas era nítido que ele ficava o tempo todo brigando com os antepassados dele. E o que isso gerava? Gerava algum progresso na vida dele? Não. O tempo que ele perdia discutindo e amaldiçoando os seus antepassados, ele, além de não trabalhar, ele não recebia nenhuma energia de progresso, de prosperidade, de melhoria. E tem uma coisa muito curiosa nessa história, é que tanto o pai quanto o avô, o bisavô nós sabemos que era um homem muito rico, e todos eles foram bem de vida, e só ele que não ia. E a vida dele, nada, profissão nenhuma prosperava, negócio nenhum prosperava. Então, o que ele tem que fazer? O que essa pessoa deveria fazer para começar a ter um pouco mais de prosperidade? Ela tinha que agradecer os antepassados dela, tudo que eles proporcionaram. Porque eu falo, eu posso ter diferença eventualmente com meu nono, com a minha nona, com meu avô, com a minha avó, meu bisavô, minha bisavó, mas eu tenho que agradecer muito a eles. Se não fosse eles, eu não teria tido esse espaço perfeito para esta encarnação. Então, de qualquer forma, não importa o que aconteça, seus pais podem ser criminosos, seus avós podem ter sido pessoas horríveis. Você, de alguma forma, tem que agradecer e tem que estudar bastante eles para entender quem é você e por que você nasceu nesta família. Isso é fundamental. Se você não faz isso, você sofre. Uma outra historinha, e isso já não tinha nada a ver com Umbanda, mas me veio da igreja messiânica. A pessoa, ela estava com o documento do carro atrasado. Ela era assalariada e tinha tido algumas multas, então ela estava precisando guardar dinheiro, né? Ela começou a guardar dinheiro, porque sabia que no determinado mês teria que fazer o documento do veículo. E tudo que ela guardava, ela tirava assim, R$200 no mês, acontecia alguma coisa, a mulher ficava doente, ele tinha que gastar aquele dinheiro para comprar remédio. Mês que vem eu vou guardar 300, vou apertar um pouco aqui, vou guardar R$300. Ele guardava R$300, o carro dava problema, tinha que ir no mecânico consertar o carro. Final da história, chegou no mês de licenciado, de fazer o documento do veículo, ele não tinha dinheiro nenhum e tinha uma grana para pagar. E tentou, ele tinha nome limpo até para conseguir empréstimo, estava difícil. Ele falou, não é possível. Ele foi consultar, então, o sacerdote lá da igreja messiânica dele, e esse sacerdote vira para ele e fala assim, você tem alguma pessoa na sua família que morreu e deixou dívidas. E a energia dessa pessoa está chegando até você. Então, de alguma forma, faça uma doação em nome dessa pessoa, agradeça, perdoe ela, de alguma forma que essa energia vai sair de você. E o que ele fez? Foi até a mãe dele e falou, mãe, nós tivemos alguém na família que morreu, não se esperava? A mãe dele no começo falou, não filho, não estou lembrando. E ele falou, nossa, como foi que eu esqueci meu irmão? Meu irmão morreu com 32 anos, infelizmente pegou fogo no serviço dele e morreu queimado. E daí ele falou assim, mas mãe, o tio deixou alguma dívida? Meu filho ele já era casado, eu não sei, que eu saiba não. Daí ele foi então até a mulher que tinha sido esposa do tio dele e perguntou para ela se ele tinha deixado alguma dívida. E ela falou, olha, na realidade naquela época a gente comprava tudo no mercado, inclusive pão e leite e tal, e nós tínhamos uma caderneta. E o que aconteceu foi o seguinte, quando ele morreu, bloquearam tudo, não tinha dinheiro para pagar. E as dívidas foram aumentando, porque não tinha dinheiro nem para pagar água, luz e comprar coisa, até eu conseguir um trabalho, alguma coisa. O que aconteceu no final da história é que quando começou a sair dinheiro, que a empresa foi processada anos após chegou, entrou um bom dinheiro, eu fui procurar a pessoa do mercadinho para pagar anos depois, só que o mercadinho tinha fechado. Então essa dívida não conseguimos pagar. O que essa pessoa fez? Foi, pegou o nome do tio, fez uma firmeza de vela, agradeceu ao tio, pediu perdão e fez uma doação em nome desse tio para uma instituição de caridade. Diz que depois de uma semana, até no bicho a pessoa começou a ganhar. Ela jogava R$1 no bicho, ganhou, o empréstimo foi aprovado, ele conseguiu aumento de salário e ele conseguiu resolver o problema de pagar o documento do veículo de uma forma muito rápida. Estou contando essas histórias para você, porque isso não tem nada a ver com Umbanda, você vê como que é uma outra religião. Mas para você entender como a energia dos antepassados pode nos alcançar e pode sim atrapalhar, mas se você fizer com a gratidão, com o amor, com o carinho adequado, você vai ter o quê? Benefício, você vai ter bênção, você vai ter graça, você vai ter prosperidade. E qual que é a melhor forma para você estar sempre bem com os seus antepassados? Nós que somos da Umbanda, quando estivermos fazendo nossas firmezas, podemos firmar uma vela por todas as almas e do lado da vela das almas, firmar uma vela por todos os nossos antepassados e ancestrais, para que eles nos abençoem, que eles nos orientem, que eles nos emprestem a sua experiência, a sua sabedoria, que a gente possa perdoar qualquer mágoa que ficou de alguém que partiu, principalmente se faz parte da nossa família. Garanto que fazendo isso, você vai ter uma velocidade de crescimento intelectual
material e espiritual muito grande. Depende só de você. E para fechar, gente, eu acho que fica óbvio uma informação que todos nós aqui, espíritos encarnados, somos ancestrais. Por quê? Porque a gente já viveu muitas encarnações, deixamos muitos filhos, netos, bisnetos, famílias que seguiram daquelas encarnações. Como, independente de quem sejamos nós também de alguma forma fizemos alguma coisa importante em algum aspecto de alguma vida encarnada. Hoje estamos encarnados, mas a nossa essência, o nosso espírito imortal guarda dentro de si todas as informações ancestrais. E quando você se conecta com os seus ancestrais ou rende culto aos seus antepassados e ancestrais, você também se conecta com a sua própria ancestralidade pessoal. E assim você alcança toda a informação, tudo aquilo que você precisa para ter uma vida mais feliz e mais plena. E este foi o vídeo de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Olha, galera, como eu adoro estar aqui. Eu falo para você, esses vídeos que a gente grava, que não são diretamente ligados com a Umbanda, apesar desse teve uma grande conexão com a Umbanda, para mim são os mais importantes vídeos que o Umbanda Boa deixa para a família Umbanda Boa, porque eles transformam o nosso espírito. Não adianta só você saber firmar vela, incorporar o que é guia, o que é pemba, se você não tiver o conhecimento que transforma dentro de você. Por isso, eu considero muito importante. E você desce agora aqui no YouTube, deixa seu comentário, me fala o que você achou do vídeo, conta alguma história dos seus antepassados, dos seus ancestrais. E é bacana, gente, que quando vocês contam histórias, todas as pessoas da família que leem acabam se conectando, acabam se encontrando e acabam ajudando muita gente. A sua história é muito importante para nós, então deixa aqui o relato. Então não só o relato, como você tem que deixar o like e também compartilhar com todo mundo que precisa daquela força para o canal. Vamos fazer o Umbanda Boa crescer cada vez mais. Estamos quase lá, nos 180 mil inscritos, passamos as 16 milhões de visualizações e nós só temos gratidão a todos vocês. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Eu venho hoje pedir ao meu pai Oxalá e também à minha mamãe Nanã Buruquê. Pai Oxalá abençoe com a sua luz do despertar da consciência. Mas mamãe Nanã Buruquê, ela representa toda a sabedoria ancestral, toda a memória do mundo, tudo o que aconteceu neste planeta está devidamente guardado com Mãe Nanã. E eu peço, Mãe Nanã, que a senhora possa fazer com que todo aquele que está assistindo esse vídeo receba a sua bênção para compreender melhor os seus antepassados, para aceitá-los e perdoá-los, para entender que isso é fundamental para o progresso, para o crescimento e para seguir adiante nesta vida encarnada. Mãe Nanã, também ajude esta pessoa que está assistindo esse vídeo a se conectar também com seus ancestrais, para que ela receba sim a experiência, a sabedoria de todos os tempos, essa sabedoria que cruzou eras, para que a gente possa sim ser pessoas melhores como o espírito encarnado e que também encontremos todas as soluções e também que recebamos as bênçãos de nossos antepassados e ancestrais para que possamos ser sempre iluminados e que possamos ter sempre o caminho a seguir de forma muito clara e que dessa forma a Mãe Nanã, com o Pai Oxalá, que vós derrame sobre todos a saúde, a proteção, a paz, a luz, o amor, a felicidade e a dignidade material e espiritual. Que Oxalá e Nanã abençoem a todos. E até a próxima.